Olá, paz em Cristo Jesus, paz do Senhor para você que está aí do outro lado, paz do Senhor Jesus, paz de Deus, paz do Criador para você que está aí do outro lado. E hoje, mais uma mensagem, Café com Cristo Jesus. Estou aqui, de posse da minha Bíblia, para trazer uma mensagem para você, irmãos. Para trazer uma mensagem para a tua vida. Para trazer uma mensagem para o teu crescimento espiritual. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão aprisionadas. Existem muitas pessoas que estão acorrentadas. Existem muitas pessoas que estão presas sob jugo. Existem muitas pessoas que estão perdidas. Existem muitas pessoas que estão feridas. Existem muitas pessoas que ela não se encaixa em lugar nenhum. Estou falando dentro do mundo espiritual. E essa correntes, essa prisão, essas algemas, elas não são físicas, elas são espirituais. Algemas espirituais. A pessoa tem um vazio existencial. Talvez eu estou falando com você aí que está do outro lado, que tem um vazio existencial, que tem um vazio no coração, que está passando aqui por essa vida, por esse mundo, e às vezes só vive sofrimento, só vive perdas, só vive derrotas, só vive guerras. Não tem sorriso mais no rosto, não tem alegria no coração, está com a alma triste, está abatida, está triste. Talvez eu esteja falando com pessoas assim, ou talvez você conheça pessoas, essas pessoas com qual eu estou falando aqui. E se você conhece essas pessoas, eu gostaria que você, depois que ouvisse essa mensagem, envie essa mensagem para os seus contatos, para esse contato em nome de Jesus, para que ele ou ela possa também ouvir em nome de Jesus. E desde já eu te peço, se você é inscrito, não é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que eu estou sempre postando uma mensagem, estou sempre levando uma mensagem bíblica para a sua vida, para a tua estrutura espiritual. Existem pessoas igrejadas que estão dentro de igrejas, que estão perdidas. Existem pessoas igrejadas que estão doentes. Existem pessoas igrejadas que estão feridas, se sente presa. E nós temos que quebrar essas algemas hoje, em nome de Jesus. Que a algema espiritual, que essa cadeia espiritual possa ser quebrado hoje em nome de Jesus. Irmãos, para começarmos, nós temos a nossa mente. A minha mente, a sua mente, é onde que nós coordenamos todas as coisas. Tudo passa por aqui. Todos os nossos feitos e até mesmo os nossos maus feitos passa por aqui. A mente desenvolve o interesse daquilo que nós queremos, sendo certo, seja certo ou seja errado. Tudo passa pela mente. Todo crescimento passa pela mente. Toda destruição passa pela mente. E toda cadeia, toda prisão também passa pela mente. Então, hoje nós vamos trazer algo de dentro da Bíblia Sagrada para nós quebrarmos essas correntes, para nós quebrarmos essas cadeias, essa cadeia espiritual, e que possamos ser livres em nome de Jesus. O versículo que eu quero ler está lá em Filipenses 3, iremos ler o 13, em nome de Jesus. Se você aí tiver de posta a tua Bíblia, toma ela aí sobre as tuas mãos, acompanhe, vamos interagirmos juntos. E se ficar alguma dúvida, se ficar alguma pergunta, se você já recebeu outro tipo de entendimento e não concorda com o meu entendimento, ou se você tem um entendimento diferente do meu, eu quero interagir com você. O meu canal é aberto, pode fazer perguntas.
pode mandar a pergunta para mim. E se você não quer mandar lá no YouTube, pode mandar no meu privado, que a gente vai estar tirando as suas dúvidas em nome de Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, para nós crescermos juntos. Eu digo para você que está aí me ouvindo, um dia também eu me senti preso. Uma fase da minha vida eu me senti algemado. Uma fase da minha vida eu me senti que eu estava dentro de uma cadeia espiritual. E essa cadeia, ela se quebrou. Essa cadeia, ela foi dilacerada a partir do momento que eu conhecia Cristo Jesus. Eu conhecia Cristo Jesus. Antes eu conhecia uma religião. Antes eu conhecia uma igreja. Antes eu conhecia a liderança, os liderados. Mas abri a minha mente, abri o meu coração a partir do momento que eu conhecia Cristo Jesus. E é por isso que eu quero trazer essa mensagem hoje, para que você também, que está aí do outro lado, possa conhecer a Cristo Jesus. Não de uma maneira singular, não de uma maneira simples, mas de uma maneira especial, a ponto de quando o conhecer, segurar ele com as duas mãos e falar assim: pode, chuva canivete, passa céus e mares, mas desse Deus não largarei. É isso que eu quero para você, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para essa pessoa aí no qual você vai enviar essa palavra em nome de Jesus. Filipenses 3, nós vamos ler o 13, que nos diz assim: irmãos, em relação a mim, não julgo que haja alcançado, e uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para que estão diante de mim. Então Paulo traz para nós aqui uma novidade aqui, que nós precisamos. Ele fala aqui para nós no 13, que ele ainda não havia alcançado, que ele julga ainda que não havia alcançado. E quem era Paulo para nós, irmãos? Quem foi Paulo para nós na Bíblia Sagrada? Se Paulo não alcançou esse mérito, nós estamos longe de alcançar esse mérito. E ele ali mesmo trazendo esse trabalho maravilhoso para nós, que é esse texto aqui em Filipenses 3, nós vemos o 13, depois vamos ler o 14. Ele queria alcançar, ele estava buscando alcançar ali algo sobrenatural, algo maior do que ele, algo maior do que o nosso conhecimento, algo maior do que a religiosidade, algo maior do que muitas das vezes a religiosidade que nos prende, que nos cercam, que nos coloca dentro de um cercadinho. Paulo abriu a mente e ele queria alcançar algo ali sobrenatural. Então ele disse para nós, vou tornar a ler: irmãos, em relação a mim, não julgo que haja alcançado, e uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para as coisas que estão diante de mim. Então Paulo está mostrando para nós que muitas das vezes nós não temos condições de mudar o passado. Muitas vezes nós não mudamos o passado. Feridas do passado, a ferida vai continuar no passado. Os erros do passado, os erros vão continuar no passado. Nós não temos como voltar atrás e mudar algumas coisas no passado. Mas nós podemos mudar o presente, irmãos. Nós podemos mudar o nosso presente. Nós podemos sermos pessoas melhores a partir de agora. Então nessa epístola de Filipenses 3,13 que nós lemos aí, Paulo escreve para nós, irmãos, sugestões para permanecermos no estado de comunhão com Cristo. Eu posso mudar o meu presente, eu posso transformar o meu presente a partir do momento que eu busco a ter uma comunhão com Cristo. E o passado, pastor? E o passado que me atormenta? E o passado que ainda dói em mim? Uma coisa que as pessoas não vão falar para você, e eu quero falar duas coisas. Primeira coisa, nós temos que aprendermos a viver com o nosso passado. Mesmo que seja um passado que nós não queremos lembrarmos, nós temos que aprender a viver com o nosso passado, para que esse passado não traga ferida na nossa alma, para que nós não venhamos a carregar ferida para o presente e para o futuro. Então nós temos que aprendermos a viver com o nosso passado. Existem muitas pessoas com depressão, existem muitas pessoas com ansiedade, e às vezes
toma remédio fortíssimo, às vezes se dopa para dormir, se dopa para acordar, porque está presa nas feridas do passado. Está presa nas feridas do passado. Então nós temos que buscarmos uma comunhão com Cristo e aprendendo a viver do passado. Passou, mas não tem como esquecer do passado, não, porque eu disse que tudo inicia-se aqui. Tudo está aqui. As lembranças estão aqui, boas, ruins, lembrança de perdas, lembrança de vitórias, lembranças de pecados, tudo está aqui dentro da mente. E nós temos que aprendermos a viver com a nossa mente para nós sermos pessoas melhores, irmãos. Então o texto fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de mim? O que está diante de você, ouvinte? Hoje o que está diante de nós, dentro do mundo espiritual, Cristo Jesus. Cristo Jesus está diante de mim e está diante de você. Então eu vou aprender a construir um presente, eu vou aprender a buscar um melhor futuro para a minha vida, juntamente com Cristo Jesus. Carregando as minhas feridas, carregando as minhas dores, carregando às vezes até pensamentos negativos, que muitas vezes nos atormenta, que muitas vezes nós vivenciamos com ele quando nós deitamos, quando nós estamos sozinhos, quando nós deixamos de tomar o remédio de tarjas pretas, porque a depressão e a ansiedade está ali, né? Mas aprendemos a viver a nossa vida presente juntamente com Cristo Jesus, irmãos, buscando a vivermos a nossa vida junto com Cristo Jesus, buscando a nossa vida para nós termos uma experiência nova com Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, lutas, enfermidades, feridas não curáveis. Tem lutas e enfermidades que muitas das vezes estão abertas. Às vezes tem uma leve cicatriz, mas quando uma pessoa fala, quando vê a pessoa que feriu, a ferida abre novamente. Relacionamento que não deu certo, agressões, abusos e muitas outras feridas que nós às vezes carregamos nos nossos corpos e não conseguimos conviver com essas feridas. É por isso que existem muitas pessoas que estão depressivas, existe muitas pessoas que estão feridas, existem muitas pessoas que estão até mesmo com a depressão, a ansiedade, muitas pessoas que às vezes estão tomando remédios e não conseguem se libertar do remédio, muitas pessoas que estão trancafiadas dentro de um quarto escuro, está presa dentro de um quarto escuro. Por isso que eu falei aqui no início das algemas espirituais, né, das correntes espirituais, né, que nos aprisionam e nós não conseguimos livrar, nós não conseguimos sairmos livres dessas algemas, porque a algema está aqui, a prisão está aqui nas nossas mentes. Nós temos que experimentar, irmãos, o que Deus tem melhor para nós hoje. É o que nós temos que experimentar. Meu passado foi ruim, meu passado está cheio de carrapichos, meu passado está cheio de feridas. A minha vida, às vezes eu não durmo, perco noite de sono, às vezes para dormir eu tenho que tomar um remédio, às vezes para me acordar eu tenho que tomar um remédio. A minha vida, eu só tenho um pouco de vida quando eu estou medicado, quando eu deixo de tomar um remédio eu vou para o quarto escuro. E são pessoas, irmãos, que vivem desse jeito. Então nós temos que entendermos que nós temos que construir um novo presente. E por isso nós temos que experimentar o que Deus tem de melhor para nós hoje. É hoje que Deus tem de melhor para mim. É hoje que Deus tem de melhor para você. E aqui nós não falamos de religião. Aqui nós não falamos de placa de igreja. Aqui nós estamos falando de experimentarmos o amor de Cristo Jesus por nós. E eu já te digo aqui, se você tem uma religião, se ela não fala de Cristo e se ela não tem Cristo, eu já te digo aqui que você não está no caminho certo. Porque quem nos dá uma nova experiência de vida, quem nos dá uma nova transformação, né, quem nos faz um novo, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E Cristo Jesus, irmãos, a partir do momento que nós o encontramos e convidamos Ele para estar em nós aqui, e para que Ele venha tomar conta das nossas mentes,
Porque nós sabemos que as feridas estão aqui. Mas quando pedimos Ele para estar aqui, e Ele possa dominar aqui também, ó, para nós aprendermos a viver com as nossas feridas, nós encontramos a cura das nossas almas. Aonde nós vamos estar lendo? Lá em Isaías 43, e nós vamos ler o 25. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 nos diz assim, irmãos: nós estamos falando do Senhor, viu? Eu mesmo sou o que por amor de mim, amor que nós temos a Ele, apago tuas transgressões, não me lembro de teus pecados. Então, o que Deus está falando conosco aqui nesse livro de Isaías, no texto de Isaías 43, 25? Que se o erro foi nosso, se o pecado foi nosso, lá no passado, e às vezes nós carregamos ele aqui como prisão de mente, como correntes espirituais, o texto de Isaías 43, 25, que por amor que nós temos a Ele, por amor que nós temos a Deus, Ele apaga de nós, irmãos, as transgressões, Ele apaga de nós o pecado que está sobre nós. Às vezes ficamos preocupados com o amanhã, às vezes ficamos preocupados em ser julgados em cima dos nossos erros, mas o próprio Deus está falando conosco aqui em Isaías 43, 25, que a partir do momento que nós o amamos, Ele nos ama também, e pelo amor que Ele tem por nós, e o amor dele é tão grande que Ele apaga em nós todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados são apagados por Deus, irmãos. Nós não podemos voltar no tempo, eu disse aqui, nós não podemos consertar o tempo, nós não podemos consertar os erros do passado, nós não podemos mudar o que já foi feito, o que já foi escrito, nós não podemos mudar as feridas que está aqui, cicatrizes grandes que estão aqui, que às vezes ao ver, ao lembrar, ao deitar, colocar a cabeça sobre o travesseiro, as cicatrizes, as feridas voltam. Mas nós podemos mudar o nosso presente, irmãos, para sermos pessoas melhores. Você que está me ouvindo, você pode mudar o seu presente. Mudando o seu presente, você está reconstruindo também o seu futuro. Você pode mudar o seu presente. Às vezes carregamos feridas. Muitas vezes pessoas carregam até maldições. Maldições familiares, maldições hereditárias. Essa maldição ela só é quebrada a partir do momento que nós conhecemos Cristo Jesus. A partir do momento que nós trazemos Cristo para cá, para casa, para essa casa aqui, ó, nós quebramos as maldições espirituais. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus da igreja. Aceitar Jesus da igreja não quebra a maldição. Ah, pastor, mas eu gosto de ouvir hinos na minha casa, louvores. Ouvir louvores na sua casa não quebra a maldição. Pastor, mas eu sou simpatizante da igreja evangélica. Ser simpatizante da igreja evangélica não quebra a maldição, irmãos. Para nós quebrarmos as maldições que estão sobre nós, sobre as nossas vidas, às vezes maldições hereditárias, nós temos que abrir essa casa aqui, ó, e convidar a Cristo para morar aqui. Quando Ele está aqui, quando Ele está aqui dentro, mesmo nesse corpo imperfeito, Ele nos guarda de todos os males que nós carregamos, ou até mesmo de todos os males que ainda nós iremos passar, porque o governo das nossas vidas passa a pertencer a Ele. Nós abrimos esse templo aqui, ó, para que Ele venha fazer morada. Então abre esse templo para Jesus fazer morada. Talvez você já sentou em bancos de igreja, talvez você já foi contrariado com religião, com igreja, com pastores, com líderes. Talvez você está ferido, talvez você está machucado, talvez você está no quarto escuro, talvez você está algemado aí, que eu estou falando com pessoas que estão algemadas, que estão com depressão, com ansiedade, e precisa de quebrar essas algemas, irmãos. E o único ser que tem capacidade de quebrar essa algema, único e perfeito ser, é Cristo Jesus. Não existe outro ser e nem outra religião capaz de quebrar essas feridas, essas algemas e nos fazer um novo. Fazemos um novo, nos tornamos um novo a partir do momento que convidamos Cristo
para estar conosco. Lá em Deuteronômio 30:19, que eu também quero ler em nome de Jesus, que fala sobre a maldição. Deuteronômio 30:19. Olha o que Deus nos propôs. Por isso que eu estou falando com você que o governo das nossas vidas tem que pertencer a Cristo, porque a decisão das nossas vidas é nossa. Você tem a decisão, você tem um livre-arbítrio. Ah, pastor, eu pequei e não sabia. Sabia. Se você pecou, você sabia. Ah, pastor, eu errei, mas não sabia que era pecado. Sabia. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos. Nós somos julgados e condenados. Nós somos salvos ou absorvidos por causa das nossas escolhas. As escolhas das nossas vidas nos pertencem. Não somos robôs perante a Deus. Somos seres viventes, seres humanos perante a Deus. E qualquer ação, qualquer atitude que eu tomo nessa terra, sendo ela certa ou sendo ela errada, o julgamento de Deus está sobre mim, para me absolver ou para me condenar. Muitas das vezes nos livramos, às vezes escondemos, mentimos, nos livramos da justiça humana. Mas nós não conseguiremos nos livrar e esconder da justiça divina. E é por isso que esse livre-arbítrio é uma responsabilidade muito grande que está sobre nós. Olha o que fala conosco lá em Deuteronômio 30:19. Eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então nós temos duas escolhas. E Deus colocou o céu e a terra como testemunha e está nos falando assim: ó, você vai escolher qual que você quer. Se você quer a bênção ou a maldição, para que viva. Ele está falando, se nós escolhermos a bênção, para que você viva bem, tu e a tua descendência. O que é descendência, irmãos? É o efeito cascata, o efeito bom cascata. Se eu bebo de uma água limpa, eu quero que todas aquelas pessoas que me cercam também bebam dessa água limpa. E essa água que nós estamos falando, essa água limpa que cura, é Jesus. Eu não vou querer dar uma água contaminada para um filho meu. Eu não vou querer dar uma água contaminada para uma família, para os membros da minha família. E infelizmente muitas pessoas contaminam pela água, pela escolha negativa, e contamina os outros que estão dentro da sua casa, pelas mesmas escolhas. Nossos filhos nos assistem, irmãos. Nossos netos nos assistem. As pessoas estão nos assistindo. Muitas das vezes a minha escolha contamina as pessoas que estão me assistindo. E se eu faço uma escolha boa, se eu escolho a bênção e não escolho a maldição, automaticamente eu estou limpando, eu estou salvando, eu estou curando pessoas que muitas das vezes está ali no mesmo círculo, está no mesmo caminho, está no mesmo lugar que eu estou. A família, irmãos, a descendência, levamos o amor de Deus a descendente que talvez nós não vamos nem conhecer, bisneto, tataraneto, pelo simples fato de nós escolhermos a Cristo. Nossos filhos escolhem a Cristo, nossos netos também escolhem a Cristo, o nosso bisneto, tataraneto também escolhe a Cristo. A bênção. Esse texto está falando conosco sobre isso. Deuteronômio 30:19. Quero ler novamente. Eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, de quem propus a vida e a morte. Essa vida aqui, irmãos, não é viver na terra e morrer na terra. Nós estamos falando de vida e morte espiritual. A bênção e a maldição são duas escolhas totalmente diferentes uma da outra. Bênção e maldição. E a Bíblia fala: escolha a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então a bênção que está sobre mim, ela me acompanha enquanto eu tiver vida. E a bênção que está sobre mim, ela pode permanecer até a minha quarta geração. Pessoas da minha linhagem podem ser abençoadas por causa da bênção que eu escolhi, irmãos. Então, escolha a bênção. Escolha ser uma pessoa abençoada por Deus. Muda o teu presente para que você possa reconstruir o seu futuro. Muda o teu presente para que possamos nós reconstruirmos um futuro glorioso no Senhor.
para que possamos ter um futuro abençoado, para que possamos ter um futuro cheio de bênção, irmãos, que possamos ter um futuro cheio de Jesus. Temos que termos um futuro cheio de Jesus. Então, o café com Cristo Jesus hoje, irmãos, é a respeito quem nós escolhemos para estar morando aqui dentro de nós. O café com Cristo Jesus hoje é quem que nós liberamos para estar morando dentro de nós. E esse ser que nós escolhemos para estar morando aqui dentro de nós, o que ele está trazendo de novidade? O que ele está trazendo de bom? Porque se eu estou escolhendo Cristo, a Bíblia está falando que Cristo é bênção. Ele vai trazer bênção não só para mim, mas a minha descendência. Mas se eu faço outro tipo de escolha, que cascata negativa que não vai abrir na sua família. Talvez tenha enfermidade que está na sua vida aí, talvez tenha enfermidade que está em você, que não é às vezes enfermidade incuráveis. Além dela ser espiritual, irmãos, ela é hereditária. Ela veio de pessoas da descendência, da sua descendência. Pode prestar atenção, quando o bisavô não se dá bem no relacionamento e ali separa, aí o avô também não deu bem no relacionamento e separa, o pai não deu bem no relacionamento e separou, tem uma maldição sobre você que precisa ser quebrada, que quando você tiver um relacionamento, você também, o risco de você não dar bem e separar é muito grande. Quando o bisavô fuma, quando o avô fuma, quando o pai fuma, o risco de você fumar também é muito grande. Quando o bisavô bebe, quando o avô bebe, quando o pai bebe, o risco de você beber é muito grande. São maldições, irmãos. Maldições. Quando nós vamos ler o 14, Filipenses 3, 14. 14 nos diz assim: avanço para o alvo, para a recompensa da sublime chamada de Deus em Cristo Jesus. Avanço para o alvo, para a recompensa da sublime chamada de Deus em Cristo Jesus. Então, nosso alvo é quem, irmãos? Cristo Jesus. E a Bíblia está falando aqui no Filipenses 3, 14, que nós temos que avançarmos para este alvo. E mais uma vez, eu não estou falando aqui de religião, e não estou falando aqui de placas de igreja. Eu estou falando de Cristo Jesus. Eu estou oferecendo para você, nessa mensagem hoje, Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu já tenho Cristo. Você tem Cristo e mais outras coisas, ou você só tem Cristo? Você tem Cristo só no momento de dificuldade, no momento de dor? Ou você tem Cristo todos os dias da sua vida? Porque eu estou oferecendo para você Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Simplesmente isso. E o Cristo é o único Salvador das nossas almas. Então, se eu tenho Cristo e mais alguma coisa, Cristo está falando que Ele é o único. Então, ainda você não tem Cristo, porque você está querendo colocar outros seres, outras coisas também ocupando essa casa. Ah, pastor, ainda não tem Cristo, porque a religião não me ensinou a ter Cristo. Eu tenho a bandeira de igreja dentro de mim. Está errado. Ah, eu tenho os pastoreados, meus líderes, os profetas dentro de mim. Está errado. Nós temos que termos Cristo dentro de nós, irmãos. Não é uma religião, e muito menos coisas e seres levantados para ocupar esse espaço. São invenções humanas, invenções religiosas, criaram coisas para ocupar esse espaço que pertence a Cristo Jesus, irmãos. Porque Cristo é o caminho, Cristo é o único caminho. Cristo é verdade, Cristo é a única verdade. Cristo é a vida e Cristo é a única vida. Vida espiritual, vida pós-morte que nós temos. E é por isso que nós somos chamados de cristão. Independente da igreja evangélica que você congrega, você é chamado de cristão. Porque Cristo é a pedra fundamental da igreja evangélica. Não é placa, não é pastores, não é liderança, não é profeta. Cristo é a pedra fundamental da igreja evangélica. E é por isso que nós temos que seguirmos e prosseguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que seguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que acreditarmos, irmãos, e confiarmos que Cristo está presente em nós. Nós temos que acreditarmos que Cristo está morando dentro de nós. Isso chama fé. A fé, ela move montanhas. A fé
destrói pensamentos negativos. A fé quebra correntes espirituais que nós estamos sofrendo e tomando remédio receitado por médicos. Estamos dopando de remédio, querendo quebrar algo que é espiritual, é algo que está aqui. A fé em Cristo quebra as algemas espirituais. A fé em Cristo destrói as correntes que nos aprisiona espiritualmente. A fé em Cristo Jesus. Romanos 6. Nós vamos ler Romanos 6. Nós vamos ler o 11. Romanos 6. Vou ler do 1 ao 11, para nós ganharmos conhecimento. Tá dito a minha Bíblia: morto para o pecado e vivo para Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça seja mais abundante ainda? De modo nenhum. Como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele com ele na morte, por meio do batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida, buscando também sermos ressuscitados igual Cristo foi. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Somos conhecedores de que Cristo, tendo sido ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo para o pecado, morremos uma vez por todas, mas vive para Deus. De modo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Somos vivos para Deus em Cristo Jesus, irmãos. Somos vivos. E eu quero te fazer uma pergunta antes de nós terminarmos aqui, em nome de Jesus. Você se considera satisfeito com o conhecimento cristão que você tem? Porque às vezes tem pessoas que têm biblioteca de livros em casas e gostam de ler livros. Tem pessoas que têm um vasto conhecimento. Tem pessoas que têm uma formação acadêmica, mas muitas das vezes não tem nenhum conhecimento cristão, não tem nenhuma bagagem cristã. E a pergunta que eu te faço: você se considera satisfeito com o conhecimento cristão que você tem? Você se considera satisfeito com o serviço que você tem prestado a Deus? Você sabia que tudo que nós fazemos, até essa pregação que eu estou fazendo aqui, é um serviço que eu estou fazendo para Deus? Eu estou a serviço de Deus? Quando nós abrimos a igreja, quando nós cultuamos da igreja, quando nós pregamos da igreja, quando nós limpamos a igreja, quando nós vamos na casa de um doente, ungimos o doente ali, oramos para ele, nós estamos a serviço de Deus. E eu te pergunto mais uma vez: você se considera satisfeito com o serviço prestado para a obra do Senhor? A pergunta que eu te faço, e vou deixar a resposta para você. Conhecimento, irmãos, é tudo. Eu era preso, falei para vocês, eu era algemado, eu estava com as duas mãos algemadas e eu era um religioso. A partir do momento que eu conheci Cristo, eu quebrei as algemas, eu desamarrei as correntes, porque Ele morou aqui e tomou conta daqui. Então nós temos que chamar Ele para morar aqui, para Ele tomar conta aqui, para que nós não venhamos tomar remédio de tarjas pretas,
para que nós não venhamos ficar presos dentro de um quarto escuro, e para que nós não venhamos ficar com livros de autoajudas, livro de psicólogo, livro de pessoas que já passaram por enfermidade e conseguiu sobressair. Cada corpo, cada mente, ela funciona de um jeito. Cada corpo, cada mente, ela trabalha de um jeito. Às vezes um remédio físico que é bom para um já não é bom para outro, já não faz o mesmo efeito. Mas eu digo para você que está me ouvindo, o Cristo que eu sirvo e o Cristo que eu estou te oferecendo aqui, Ele é o remédio das nossas almas. Ele entra aqui para curar aqui. Amém? Esse é o Café com Cristo Jesus e a mensagem que eu deixo para você na data de hoje, e que Jesus ricamente possa abençoar a sua vida. Quero orar para nós terminarmos. Senhor Deus e Pai, quero colocar esse ouvinte, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, sobre tuas mãos, Deus. Que o Senhor possa entrar no coração dessa pessoa, Deus, fazer morada no corpo dessa pessoa, Deus, e cuidar da estrutura espiritual dessa pessoa. Cuida, Pai, da mente dessa pessoa, Deus, para que ela não venha tomar decisões, ó Deus, contrário à vida dela, meu Deus. Tira, meu Deus, o desejo de morte. Tira, meu Deus, os desejos negativos do coração, meu Deus. Liberta dos remédios físicos, Senhor. Cura a alma dessa pessoa, Deus. Muitas vezes está com a alma batida, a alma ferida, Pai. Cura essa pessoa, Pai. Quebra toda a maldição hereditária, ó Deus. Transforma essa pessoa, Deus. E nós o convidamos, o Senhor, para estar na nossa casa, Pai. More na nossa casa, Pai. E cuide da nossa mente. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Sou o irmão, Pastor Leandro. Jesus abençoe a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.